Saudação, amados irmãos, que benção poder estar com vocês. E nós estamos aqui nesse vídeo falando um pouquinho sobre o trabalho de missões, procurando responder uma pergunta que é muito importante. Por que fazer missões? Essa, quem sabe, essa aí é a sua pergunta, né? A gente muitas vezes é indagado com essa pergunta: por que fazer missões? Por que missões? E a gente quer trazer alguns vídeos, né? Porque não dá para responder em um vídeo só, mas a gente quer trazer alguns vídeos aqui dando resposta a essa pergunta. Bem, em primeiro lugar, o que eu posso dizer para você é o seguinte: alguém deve ir, alguém tem que ir. Nós temos a consciência de que a salvação é somente pelo conhecimento do Evangelho. Nós sabemos disso aí. Nós pregamos isso aí, nós escutamos nas nossas igrejas isso aí. Jesus é o único caminho. Nós escutamos, nós temos aprendido, nós aprendemos que a religião não pode salvar. No mundo tem muitas religiões, mas o Evangelho ele é bem radical. E o Evangelho que nós conhecemos, que nós pregamos, o Evangelho diz com todas as letras: a salvação é através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, a grande questão é o seguinte: no nosso Brasil, o Brasil vive uma realidade ímpar, falando assim de uma forma mundial, né? O crescimento do Evangelho. Existem outras nações, sim, com um número grande de igrejas, a gente sabe disso. No caso dos Estados Unidos, tem um número bastante grande de igrejas cristãs. Outro país que vive uma realidade totalmente diferente do Brasil e dos Estados Unidos, que é a China, e tem um número muito maior de cristãos na China do que no próprio Brasil. Você sabia disso? A igreja chinesa, a igreja cristã chinesa, ela não é reconhecida, é até perseguida. A gente lê livros e livros sobre isso aí, né? O governo chinês perseguindo, fechando igreja, e aquela coisa toda. Mas uma coisa que a gente entende é o seguinte: o Brasil está vivendo um crescimento, né, no meio desses países maiores, né, que tem um número maior. Tem igreja para todo lado, vamos falar assim. Existe até uma crítica, existe crítica severa em relação a esse crescimento. A gente liga um rádio, tem gente pregando a palavra. A gente liga a televisão, tem gente já pregando a palavra. Eu acredito que deveria ter muito mais, mas nós já temos ali os canais, né, de televisão, onde você pode escutar ali alguém pregando a palavra, falando do Evangelho. Hoje nós temos internet bombando para todo lado, hoje nós temos jornal, hoje nós temos muitas igrejas. Não faz muito tempo, eu já até citei isso aí, eu fui no Rio de Janeiro, num determinado bairro, e o pastor me levou num bairro que é mais ou menos do tamanho do bairro onde eu moro, aqui em Santa Cruz. E ele deu uma volta assim com a gente, ele falou: olha, nesse bairro tem mais de 90 igrejas. Em uma quadra, 100 metros, a gente tinha condições de encontrar 3 igrejas, uma numa ponta, outra no meio, outra do outro lado. Então você sabe que é isso aí, o Brasil é isso aí. Agora a grande questão é que existem muitos lugares do mundo que não vivem isso aí, tá? Nós podemos falar dos países aqui da América Latina mesmo, que faz aqui fronteira com o Brasil. Não vive. A Bolívia não vive essa realidade, o Peru não vive essa realidade, o Paraguai não vive essa realidade. Então a necessidade, se você for no norte da Argentina, o sul da Argentina ainda tem bastante igreja, mas no norte da Argentina a necessidade é muito grande, tá? O Uruguai é um país que tem muita necessidade de igrejas, da presença de gente pregando o Evangelho. Então, meu amado, eu paro e penso, você vendo a necessidade, lugares onde as pessoas não estão tendo oportunidade de ouvir falar do Evangelho. Por exemplo, aqui mesmo na Bolívia, eu posso falar aqui da Bolívia, existem lugares que não tem igreja. Então, uma pessoa está crescendo nesses lugares aí, os anos estão passando, os dias estão passando, meses estão passando, e essa pessoa não tem ninguém ensinando a palavra de Deus para essas pessoas. Um dos focos de trabalho que tem o nosso projeto aqui é dar oportunidade às pessoas, é fazer presente a palavra de Deus para ao menos dar oportunidade às pessoas de ouvir falar
da palavra de Deus, do evangelho. E a gente faz isso através da pregação e principalmente através da literatura. Então eu penso, aqui a gente volta à questão. Se existem lugares onde ninguém está fazendo, alguém deve ir, não é verdade? Ou você acha que só porque você tem uma igreja linda, maravilhosa na sua cidade, você frequenta aí, tá tudo bem? E sim, existe a necessidade. Bom, tá tudo bem aqui, pastor. Para que fazer missão? Tá tudo bem, eu já tô indo pro céu, minha família já se converteu, eu tô lutando por ela, tá? Meu amado, fique sabendo disso. Existe no mundo 1/3 da população mundial nunca ouviu falar de Jesus Cristo. E aí a pergunta, por que fazer missão? Né? E 1/3 nunca ouviu falar, 1/3 até que tem acesso, mas não tem ninguém levando o evangelho. Para e pensa. E apenas 1/3 da população mundial se diz a população cristã. Então o quadro é crítico, é caótico. E quando a gente fala de missões, é um tema que também é um tema radical. Eu não acredito que missões é apenas uma opção. Minha igreja faz missão, fazia, agora não faz mais. Eu acredito naquela frase de John Piper, né? John Piper diz assim, vá, envie ou desobedeça. Essas aqui são as 3 cimentos, né? Os 3 lugares onde a igreja pode colocar os seus pés. Ou ela está indo, enviando dos seus, ou essa igreja está adotando projetos e ajudando a outros para que possam ir, ou essa igreja ela está em desobediência. Isso também fala de um servo de Deus em particular. Ou ele está indo no campo, ou ele está ajudando a outros aí, ou ele está em desobediência. Tá? Missão é um tema radical e a necessidade é essa. Existem lugares onde ninguém está pregando e alguém tem que estar lá fazendo a obra do Senhor. Amém?